Seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana Independente de Tupã. O culto já vai começar. Enquanto isso, aproveite esse momento, divulgue este link para os seus grupos de família e todos aqueles amigos em que você quer bem. Acomode-se confortavelmente e, se estiver com a família, convide todos para estarem juntos adorando ao Senhor. Tenha sua Bíblia em mãos. Desligue as notificações do seu celular e minimize todas as distrações. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares pela internet, paz seja contigo. Quero ler para vocês o texto completo que já foi mencionado de passagem aqui durante a liturgia. A primeira epístola de Paulo apóstolo a Timóteo, capítulo 2, os 7 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. O servo do Senhor escreveu assim: Antes de tudo, recomendo que se façam pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se entregou a si mesmo em resgate por todos, dando testemunho a seu tempo, para o qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Senhor, abençoe essa meditação, como já foi pedido pela tua filha Sueli, que sejam palavras que toquem os nossos corações, ungidas que são e que serão pelo Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre oração viva. É o tema da minha meditação, oração viva. A oração, na verdade, ela é uma ponte que conecta o coração humano ao trono de Deus. Veja, não é adequado aquele conceito que diz que a oração move o coração de Deus. Não é a oração que move o coração de Deus. Senão o contrário seria verdadeiro. Se você não orasse, Deus pararia de agir. E não é isso. Tudo começa e termina em Jesus. É por Jesus, por causa de Jesus, e não por causa de nós. Mas a oração, ela é uma ponte que nos conecta, que nos liga ao trono de Deus. E o texto que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7, mostra Paulo escrevendo para o jovem pastor, seu discípulo Timóteo, e o Timóteo estava enfrentando dificuldades no seu pastorado, na sua comunidade, na sua igreja, muito parecidos com os que nós enfrentamos também nas nossas vidas. Grandes desafios na igreja de Éfeso, como por exemplo, falsos mestres. Tinha de sobra falsos mestres naquela época. Será que nós os temos hoje também? Falsos mestres? A cada vídeo novo que a gente olha na internet, temos lá alguém inventando alguma coisa e se dizendo o dono da verdade, né? Falsos mestres, disputas internas. Eu li uma crônica uma vez e até gravei essa crônica, está lá no meu canal do YouTube, de pessoas que brigam severamente pelo poderoso cargo de responsável pelas pastas do coral. E aí de quem mexe no cargo dessa pessoa, sai brigas assim, briga de foice. Então essas disputas internas que normalmente não são inteligentes, muito pelo contrário, e confusões doutrinárias também. Talvez no nosso tempo sejam muito mais efetivas do que naquele tempo.
onde o evangelho era nascedouro e os ensinos ainda estavam sendo fundamentados e firmados a partir da doutrina dos apóstolos. Hoje, o reverendo Leonildo Silveira, que foi meu professor no seminário, ele escreveu uma tese que se transformou em livro, e essa tese, esse livro, impediu que uma determinada comunidade religiosa, muito comum aqui no nosso Brasil, não entrasse em Portugal, porque o pessoal, as autoridades de Portugal tiveram acesso ao documento dele, o texto que ele escreveu, e aí viram a proposta dessa comunidade que queria entrar lá, brasileira, e não permitiu. Mas as falsas doutrinas, as confusões doutrinárias, elas aparecem ainda hoje. É por isso que às vezes eu brinco, se você sabe a diferença entre evangélico e protestante, quando você vai preencher uma ficha, o que você coloca lá? Você é evangélico ou você é protestante? Qual que é a diferença entre o protestante, o evangélico, o pentecostal ou os outros ramos do cristianismo, que são tantos? Como que se identifica uma seita que se arvora com o título de igreja cristã? Você sabe identificar? Então, nós temos essas confusões doutrinárias hoje como as tínhamos naquele tempo, e é neste contexto que o apóstolo Paulo começa dizendo para o jovem Timóteo, e vocês viram como o texto começa com Paulo escrevendo assim: antes de tudo, diz o apóstolo, antes de tudo. E o que vem antes de tudo, segundo o apóstolo Paulo? Se você continuar lendo o texto que eu vos li agora, e você deve estar acompanhando aí também, o que vem antes de tudo? Não são as estratégias. Antes de tudo, o que vem não são os planos. Antes de tudo, o que vem não são as doutrinas. Antes de tudo, o que vem não são os projetos humanos. Antes de tudo, não vem as ideologias. Antes de tudo, não vem os discursos. Antes de tudo, segundo o apóstolo Paulo, vem a oração. A oração deve vir antes de tudo. Paulo escreve súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, para que tenhamos vida mansa, com toda a piedade e com todo o respeito. Então a oração não é o último recurso do cristão. Quantas vezes eu já cometi esse pecado, quando a coisa não vai bem, aí eu corro para o altar de Deus para fazer uma oração sobre aquilo. Normalmente nós colocamos a oração no final do processo. A oração deve ser colocada antes do processo. Antes de se iniciar qualquer empreendimento humano, seja ele de que natureza for. A oração não é o último recurso do cristão, mas o primeiro passo de fé. A oração não é o último recurso do cristão, não deve ser, mas deve ser o primeiro passo da fé. O cristão deve começar todas as suas coisas com oração. Antes de tudo, oração. Antes das refeições, oração. Eu nunca mais deixei de orar antes das refeições. Quando eu era ainda pré-adolescente, sequer eu imaginava que me envolveria com a espiritualidade. Um tio meu, que a Rita conhece, o tio Adão, muito católico, ele me viu sentar à mesa e começar a comer. Ele disse assim para mim: você come como um cavalo, como um cachorrinho. Aí eu: como assim? Como é isso aí, tio? Ele disse: você não agradece a Deus antes da refeição. Os animais que são assim, o cavalo, a vaca passa comendo o dia inteiro, não para fazer uma oração para agradecer. E eu nunca mais me esqueci daquilo e nunca mais deixei de fazer uma oração antes das refeições, nem que seja aquela oração de restaurante. Quando a pessoa tem vergonha de fazer oração em público e ela está no restaurante, então ela dá uma olhadinha para os lados assim, antes de começar a refeição, ela diz assim: em nome de Jesus, amém. Né? Mas arriscou ali um projetinho de oração, fez o seu contato. Então, antes de tudo,
antes de começar o namoro, antes de começar o trabalho, antes de começar o dia. Eu não lembro qual foi o teólogo que disse assim: não se levante da cama até que tudo esteja resolvido entre você e Deus. Você faz oração? Acordei muito atrasado, não posso chegar atrasado no serviço, senão vão descontar 1/3 do meu dia. Mas pode deixar Deus esperando, né? Então você já reparou que para Deus é sempre a primeira coisa que a gente corta? Ninguém fala que está cansado para viajar, ninguém fala que está cansado para ir trabalhar, até fala, mas vai a si mesmo, vai viajar a si mesmo, vai trabalhar a si mesmo. Mas e para Deus, estou muito cansado. Hoje eu brinquei com o Jefinho. Cadê o Jefinho, nosso técnico de som? Hoje eu brinquei com ele, cheguei ali na porta da igreja, tinha uns 4 ou 5 pingos está ali o Jefinho. Tinha uns 4 ou 5 pingos de chuva no chão. Quando eu olhei aqueles 4 ou 5 pingos de chuva no chão, eu disse para o Jefinho: meu Deus do céu, metade da igreja não vem para o culto hoje. E a outra metade vai pensar o que vai fazer. Então, as coisas espirituais são sempre a que nós queremos punir. Sempre a que nós queremos punir. E o coração, então, entende que nós temos que dar sempre esses passos de fé, e é por meio da oração que nós apresentamos tudo a Deus. Você chama Deus para as suas causas, não que Ele não esteja, mas nem Deus gosta de ser intruso em nada. Nem Deus gosta de ser intruso em nada. Da mesma forma que Deus é o Rei de todas as coisas, Ele é o Rei da educação. É o próprio Jesus que disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas veja a condicional que Jesus coloca: se abrir a porta. A chave do teu coração fica só pelo lado de dentro, é você que abre ou não para Jesus. Jesus não invade. Jesus não invade. Então a gente tem que pensar que o dever de orar é nosso, e nós devemos orar por todas as pessoas. Nós não podemos adotar aquela posição: por essa pessoa eu não vou orar. Por quê? Porque eu estou com raiva dela. Mais ou menos igual os casais fazem, né? Quando briga, não ora mais pelo outro. E com casal isso é mais complicado ainda, porque presta atenção, ouça aqui, olha para mim, olha o que eu vou falar para você. Quando um casal está brigado, as orações do casal são impedidas de subir aos céus, sabia? Então, se o casal está de mal, nem perca tempo orando, porque a oração vai bater no teto e cair na cama, e tomara que caia na sua cabeça, porque não vai servir para nada. Por quê? Porque você é casal, e os dois serão uma só carne. Você já viu uma parte do seu corpo fazer oração, outra não? Então, quando o casal briga, a oração, isso está escrito na Bíblia, não é eu que estou inventando não, gente. Então, quando a gente ora pelos outros, nós construímos a paz que transforma o mundo, e nós já vamos entender por que nós construímos a paz que transforma o mundo quando nós oramos. O Paulo, ele usa palavras diferentes para se referir aqui aos tipos de oração, porque a vida é cheia de diferenças. Embora Paulo esteja escrevendo para o seu discípulo, o pastor Timóteo, ele tinha plena consciência de que a carta seria de conhecimento de todos. Por isso ele fala que nós temos que ter momentos de clamor. Sabe aquele momento que você começa a clamar a Deus com mais fervor? Porque a intensidade da nossa oração é de acordo com a nossa necessidade, não é isso? Quando tudo está bem, a gente até esquece de orar. Mas de acordo com a intensidade dos problemas que nós vivemos, é a intensidade da oração que nós fazemos, até chegar àquela oração que, creio eu, aí sou eu falando, não é a Escritura, aquela oração que eu penso que é a oração que Deus mais ouve, aquela mais fácil de nós fazermos, porque a gente não quer enrolar Deus com palavras, aquela oração que a gente não consegue deambular, e aí a gente diz assim, só sai aquele suspiro, não sai palavras, não sai mais nada, porque a gente perdeu todas as forças. Voltando para a Bíblia,
quando Jesus ora um suspiro de entrega deste, parece que ecoam novamente as palavras de Jesus, dizendo para esta pessoa: na tua fraqueza eu sou forte. Mas quando você se sente forte, eu sou fraco em você. Então, mesmo que nós tenhamos esses momentos de clamor, nós precisamos ter esses momentos de intercessão e de gratidão também. Às vezes as pessoas me pedem oração, e talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência, me pedem oração, aí eu digo assim: tá, mas depois me manda notícia do que aconteceu, senão eu vou ficar a vida inteira orando pela pessoa, a coisa já aconteceu, já se resolveu, e eu continuo lá intercedendo pela pessoa. O pastor Paulo, lá em São Paulo, era um pastor cego, e ele me contou uma vez, ele falou assim: olha, meu irmão, tinha umas irmãs da igreja lá que vinha pedir para mim: pastor Paulo, jejua por mim, que a coisa está difícil. Eu jejuava, meu irmão. Aí eu comecei a reparar que eu estava ficando magrinho. Aí eu tomei a decisão, quando a pessoa vinha para mim: pastor Paulo, jejua por mim, eu dizia assim: eu jejuo, mas você vai jejuar comigo, não é? Então às vezes a pessoa pede oração para a gente, mas depois que tudo se resolve, não lembra de agradecer, não tem a mesma disposição em mandar o recado: pastor, graças a Deus, eu fui objeto das bênçãos do Senhor e o meu problema se estabilizou. O meu problema se resolveu. Como é gostoso ouvir isso, porque a gente compartilha a alegria das bênçãos. Mas normalmente nós não nos lembramos de agradecer as coisas boas que Deus faz por nós. Nós só nos lembramos de pedir quando nós estamos no sufoco. Agradecer praticamente não. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Lembram? Quando ele curou os 10 leprosos, e ficaram eufóricos porque foram curados, e os 10 saíram correndo, festejando, e no meio do caminho, um pensou: poxa, eu fui curado de uma lepra, deixa eu voltar lá e agradecer aquele que curou a minha pele, que deixou minha pele limpa. E ele voltou, e Jesus comentou isso com ele também: onde estão os outros 9? Às vezes nós fazemos parte, muitas vezes, dos 9, daqueles que seguem a vida sem agradecer. Quando nós compartilhamos da nossa fé, nós devemos lembrar diante de Deus de todas as pessoas, inclusive das autoridades. A Bíblia fala para a gente lembrar das autoridades e orar pelas autoridades. Não significa uma aprovação cega das decisões dessas autoridades, mas suplicar a Deus por estas autoridades, para que nós tenhamos paz, tranquilidade, condições de viver sossegadamente, piedosamente. Nós vivemos um Brasil, praticamente um mundo absurdamente polarizado, rachado no meio, e nós não estamos preocupados com a ideologia destes dois grupos. Na verdade, nós queremos destruir o outro grupo. A questão não são as ideologias, é a raiva pela raiva, é a raiva gratuita. Tanto que dentro de uma mesma família, filhos, irmãos, deixam de se conversar, deixam de interagir por décadas, porque um fica querendo o mal do outro por questões de ideologia, por questões de política. Ora, seja você o admirador de um lado, seja você o admirador do outro, você já orou pelo outro lado? Ou só reclama? Olha o que estão fazendo com o nosso país. Mas você já orou para Deus tocar o coração dessas pessoas? Porque de outra forma não vai ter mudança. Então nós precisamos ter essas condições para viver plenamente. Quantas vezes nós gastamos mais tempo criticando do que orando? O Eduardo, meu filho, que é pastor em São Paulo, uma das primeiras experiências que ele teve como pastor, e ainda bem que ele estava bem escoladinho, uma pessoa procurou ele: pastor, estou com problema, dificuldade tal. E quando a pessoa foi continuar o relato, ele perguntou: você já orou por isso? E a pessoa, como diz nós os jovens, a pessoa bugou.
porque ela ainda não tinha orado por aquela dificuldade que foi lá levar para o pastor. E é normal, né? A gente terceiriza o pecado, como a gente terceiriza as nossas frustrações. Quando eu estava me especializando em aconselhamento bíblico, um dos casos que foi dito lá, é que uma mulher que estava frequentando a igreja simplesmente parou de frequentar, sumiu, sem dar satisfação, desapareceu da igreja. E um ano depois, mais ou menos, alguém encontrou essa irmã e perguntou para ela: pô, você sumiu da igreja, o que aconteceu? Aí ela respondeu: eu sumi porque o pastor não conseguiu resolver meu problema. Como assim? É o pastor que tem que resolver o problema dela? Ou é cada um que, orientado pelo Espírito Santo e pela Escritura, tem que resolver as suas pendengas e os seus pecados? Mas é mais fácil eu responsabilizar o outro. É mais fácil responsabilizar os políticos pela desgraça do país do que assumir o compromisso de orar por eles, pedindo misericórdia, porque este é o mandamento bíblico. Meus irmãos, quem ora menos se irrita mais. Você é uma pessoa irritada? Anda com os nervos à flor da pele? Se encostar em você dá choque? Daniel esses dias estava dando choque sozinho. Foi segurar ali no corrimão lá, falou: eita, tomei um choque aqui. Ritinha também dá choque de vez em quando, né, Ritinha? Mas você anda dando choque, eu digo assim, nos relacionamentos, não é essa questão de estática, não. Você é uma pessoa irritada, nervosa, resmungona, está precisando orar, filho. Está precisando orar mais. O índice aí, né? O ponteirinho da oração está lá na reserva. Precisa orar mais. Gente irritada é gente que está orando de menos. Quem ora mais, confia melhor. Quem ora mais, confia melhor. Eu vou até repetir essa frase inteira, porque até eu gostei dela. Olha que frase tchucu-tchucu. Quem ora menos, se irrita mais. Quem ora mais, confia melhor. Você concorda com isso? Você já parou para pensar que por muitas coisas das quais você anda irritado, preocupado, são coisas pelas quais você tem orado de menos? Mas essa oração não é pelo teu esforço, nós temos um mediador, e esse mediador é Cristo. Não há outro caminho para Deus, senão pelo Filho que nos foi dado. Você quer chegar ao trono de Deus? A receita é simples: Jesus. Qualquer pessoa tem acesso a Deus, Jesus. E Paulo, ele não apenas manda orar, como ele mostra o fundamento da oração. O fundamento da oração, que Paulo diz que é bom e aceitável diante de Deus, é o nosso Salvador. Jesus é o fundamento da oração. Não são os discursos. Há uma prática agora para nivelar as orações, e presta atenção, papais. As crianças estão aprendendo a orar assim nas escolas, que são formas de nivelar a oração para dar certo para todo mundo. Se termina a oração com amém. Ora, a oração feita em amém não é oração. Nós aprendemos na Escritura que a oração tem que ser terminada como? Muito bem, vamos repetir mais forte aí, que eu estou numa live aqui também para o pessoal de casa ouvir. As orações têm que ser feitas? Olha que bonito, você que está em casa aí, ouve o pessoal falando aqui de novo. A oração tem que ser feita? Em nome de Jesus. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Promessa de Jesus. Conseguiram acusar Jesus de um monte de coisa, nunca acusaram Jesus de mentiroso. Então, se Ele disse: tudo que vocês pedirem a Deus em meu nome, o Pai vos concederá, é porque isso é verdade. Então Paulo deseja e mostra esse desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele deixa isso claro no versículo que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quem morreu por você foi Jesus, não foi seu professor de filosofia.
Quem morreu por você foi Jesus, não foi teu patrão. Quem morreu por Jesus não foi por você, foi Jesus, não foi teu funcionário. Sequer quem morreu por você foi alguém da tua família, foi Jesus que morreu por você. E Ele fez isso para ser mediador entre você e Deus. Ele veio estabelecer o elo que estava rompido. Eis a oração, o cerne da oração cristã. Nós não falamos com um Deus distante, nós não falamos com um Deus que não se importa, mas nós falamos com o Pai que nos recebe por meio do Filho. Sem Cristo, as nossas orações não passariam do teto, assim como as orações de marido e mulher que estão brigados. Mas em Cristo nós temos esse livre acesso. Então, meus irmãos, presta atenção nisso também, que eu gostei dessa frase que eu escrevi aqui também. Olha só. Negligenciar a oração é orgulho disfarçado. Ouviu bem isso? Negligenciar a oração é orgulho disfarçado. E sabe que tipo de orgulho é? Eu dou conta sozinho, não preciso de Deus. Isso aqui eu resolvo, não preciso de Deus. Como se Deus estivesse interagindo com você somente nas grandes dificuldades. No Antigo Testamento tem um versículo que diz assim: quem desprezará o dia das pequenas coisas? Deus está com você nas pequenas coisas, nas médias, nas grandes, naquilo que você classifica em tamanho e intensidade, porque Deus é Deus relacional. Ele está com você desde as horas que você abre os olhos pela manhã, porque todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre a tua vida, e Ele passa o restante do dia interagindo pessoalmente com você e cuidando de você, porque Deus é relacional. Deus está do teu lado até quando você está pecando. Sabe aquele pecado que você acha que está escondidinho pecando? Jesus está bem ali do teu lado, tristemente olhando para você, enquanto você peca. Esse Deus relacional, Ele está ali nos acompanhando, e quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Ele que a gente dá conta. Ou seja, como se nós pudéssemos dar conta, porque não damos. Mas quando nós oramos ao Senhor, nós confessamos: Senhor, eu preciso de Ti, meu Senhor, e dependo deste mediador que venceu na cruz. É isso que eu estou dizendo quando eu estou orando. E Paulo ainda mostra que a vida de oração desemboca em testemunho. A oração não é na solicitude, a oração não é só no individualismo. O testemunho e a missão vem junto com a oração. Ser chamado por Deus é viver com propósito para que outros encontrem a verdade. Paulo diz: para isso foi designado pregador, apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. A oração sempre conduz à missão. E quando a gente vai orar, a gente tem que saber em que posição que eu estou orando. Quando você faz oração, você coloca, vamos dizer assim, a sua patente espiritual. Se fosse o José Luiz, ele ia dizer assim: eu sou um delegado geral, e por isso que eu estou falando aqui, né, no campo profissional. Eu sou a psicóloga Isabela Ranieri, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Falei direitinho? É isso, né? Então, as pessoas anunciam os seus títulos dependendo do que estão fazendo. Mas quando você vai orar pelas pessoas, quando você vai evangelizar as pessoas, você diz quem é você? Olha, eu sou o líder dos jovens da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã. Olha, eu sou líder dos homens lá da igreja. Olha, eu cuido da mídia da minha igreja. Você se identifica com a importância que você tem no reino? Você tem consciência da sua identidade no reino?
Paulo diz: eu fui designado como pregador, como apóstolo, como mestre dos gentios. Você foi designado como o quê? Porque a nossa missão é alcançar outros. Mas você pretende alcançar outros designado, designada como o quê? A oração sempre vai nos conduzir à missão. Quem ora por alguém acaba se movendo em direção a essa pessoa. Quem ora por alguém acaba se movendo em direção a essa pessoa. Quando você ora constantemente por uma pessoa, você acaba se movendo em direção àquela pessoa. É impossível orar de verdade e permanecer indiferente ao sofrimento daquela pessoa por quem você está orando. É claro que isso está te fazendo pensar agora, mas e se eu estou aborrecido com aquela pessoa e não oro por aquela pessoa? Você tem que lembrar do Cristo na cruz, que sendo pregado, perfurado, espancado, ele diz assim: Senhor, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. E se soubessem, não fariam. De fato, não sabiam o que estavam fazendo. Por isso nós devemos resumir assim: a oração não é apenas falar com Deus, a oração é viver a partir de Deus. Viu como nós mudamos o conceito de orar? Oração não é só você tentar enrolar Deus com as frases prontas. Oração é você viver a partir de Deus. É o modo como nós nos lembramos de que dependemos de Deus para todas as coisas. Assim, nós oramos porque temos um mediador. Nós sabemos que esse mediador nos representa diante de Deus. Nós oramos porque precisamos que o mundo esteja em paz, esse mundo tão agitado que nós temos. Nós oramos porque desejamos ver outros alcançados pela salvação. Concluo dizendo, meus queridos, que na nossa vida de oração e nossa fé em Cristo não são apenas para nós, mas para abençoar todos ao nosso redor. E eu usei aqui uma expressão, todos ao nosso redor. É para isso que nós oramos. E a aplicação é muito prática. É um desafio que eu faço para você agora. Nesta semana, eu não gosto de fazer desafios que se perdem no tempo, no espaço. Desafios práticos que você pode assumir agora ou não. O relacionamento é seu com Deus, não é seu comigo. Eu quero muito ser seu amigo se você me permitir, mas teu Salvador é Jesus o verdadeiro, não Jesus o cover. É Jesus verdadeiro. E o Jesus verdadeiro, ele propõe isso aqui para você. Nesta semana, como exercício, que tal você trocar cada reclamação por uma oração? Uau! E aí? Não parece um desafio simples? Você topa trocar cada reclamação durante essa semana por uma oração? No lugar de resmungar, você faz o seguinte: dobra o joelho. Sabe quem vai perceber a diferença antes de tudo e de todos? A sua alma. Vai fazer bem primeiro para você, depois para as pessoas que estão em volta de você. Olhe pelos governantes. Difícil? Olha pelos governantes. Olha pelos seus vizinhos. Aquele vizinho que fica tocando funk até 5 horas da manhã. Lá na casa da minha mãe eles tocam até 8 da manhã. Começa às 10 da noite e vai até 8 da manhã do dia seguinte. Nem a polícia chega perto lá, viu, Zé? Nem a polícia chega perto. Não dá, é uma multidão tão grande que nem a polícia tem como. Já jogaram bomba de gás lá, eles dispersam, quando a polícia vai embora, junta de novo. Parece aqueles negócios de célula lá da biologia, separa, junta rapidinho outra vez. É uma coisa de doido, não é? Então, em vez de fazer igual aqueles discípulos de Jesus, que queriam mandar um raio descer lá,
e foram repreendidos por Jesus, vocês não sabem de que espírito vocês são. E se você começar a orar pelo teu vizinho? Eu não lembro quem foi aqui da igreja que disse que uma vez tinha uma pessoa tocando música muito alta e começou a orar, e aí estragou lá o rádio do carro da pessoa. Eu não sei se foi a resposta da oração, mas que a irmã ficou contente, ficou. Né? Ora pelo seu vizinho, aquele vizinho que bota comida de gato na calçada lá no seu portão. Quer ajudar gato? Põe comida de gato no portão dela, né? Mas ela sai da casa dela, vai lá, põe comida de gato no teu portão, junta 150 gatos comendo no seu portão lá, fazendo xixi no seu portão, pulando no seu quintal. Ora por esse vizinho também. Olha o trato. Cada reclamação, tira e coloca uma oração no lugar. Ora por aqueles que te incomodam. Agora o desafio ficou engraçado, hein? Ore por aqueles que te incomodam. Será que você tem alguém que te incomoda na vida? Deve ter, né? Eu poderia até perguntar em níveis. Quem te incomoda só um pouquinho, no nível médio, no nível máximo, quase perto de fazer você perder o seu réu primário. Ore por essas pessoas. Ore por elas também. E aí a lista vai indo de forma quase que infinita. E quem sabe ao orar, Deus não começa transformando primeiro você, para depois transformar as pessoas por quem você está orando. Lembra de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, não terceirize a sua ansiedade para o WhatsApp, entregue-a ao Senhor em oração. Amém? Amém.